Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando agora mais um tempo de devocional, mais um período para nós olharmos para as Escrituras e buscarmos nas Escrituras esperança para os nossos dias. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, para que essa mensagem possa abençoar mais pessoas. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Esse será o texto da nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos convida a uma vida de reflexão, de uma vida de submissão à Tua vontade, ao Teu querer para nós, Pai. Fala conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto que nos chama muita atenção e ele tem sido muito usado nesses tempos de pandemia, por exemplo. É um tempo de reflexão, né? E esse texto nos convida a essa reflexão, de tentarmos entender quando é que de fato Jesus voltará, quando é que o fim dos tempos acontecerá, qual será esse momento, como perceber esse momento. E o texto aqui destaca algumas coisas, eu até encorajo você a ler o capítulo todo na sua casa, e ele vai falar de vários outros sinais, mas ele fala de alguns sinais, por exemplo, como guerras. E é bem verdade que nós vivemos há muito tempo um cenário hostil de muitas guerras, de muitos conflitos, de muitos atentados, de muita gente morrendo em virtude da violência, e da violência que tem assombrado tantas pessoas, né? Segundo uma pesquisa feita pela ACLED, que é uma organização que mapeia os locais de maior conflito em todo o mundo, é uma associação americana, 10 conflitos são considerados os mais preocupantes nesse ano de 2020. Esse levantamento foi divulgado em fevereiro, quando a pandemia ainda estava começando a se alastrar de maneira tão devastadora. Mas havia ali 10 conflitos que preocupavam todo mundo, que seriam considerados como os mais preocupantes. Esses conflitos eles aconteceriam ou estão acontecendo em países como a Somália, a Etiópia, o México, o Iêmen, a Índia, o Irã, o Afeganistão, o Líbano, os Estados Unidos.
São alguns desses países que estão sediando, vamos dizer assim, os 10 conflitos e mais preocupantes desse ano. Esses locais em que a violência tem sido consequência de protestos e de extremismos, de atos de terrorismo, de atos de vandalismo, de atos de atentado contra a vida humana. Fome é um outro sinal aqui que o texto fala. É bem verdade que há muita gente com fome, há muita gente passando fome, há muita gente privada de ter as suas refeições todos os dias. O último levantamento da ONU, divulgado em julho do ano passado, ele traz um número assustador, né, de que mais de 820 milhões de pessoas passam fome, são afetadas pela fome no mundo todo. 820 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente com fome, ou seja, 1 a cada 9 pessoas no mundo passa fome, está sendo afetada pela fome, está privada de ter as suas refeições, está em situação de profundo desespero, porque eu imagino que nada deve ser mais angustiante do que a fome. Esse relatório da ONU também, ele apontou que 2 bilhões de pessoas no mundo vivem numa espécie de insegurança alimentar moderada ou grave. 2 bilhões. Ou seja, pessoas que vivem uma insegurança alimentar, que não sabem se vão... Eles estão almoçando, por exemplo, mas não sabem se terão o almoço do dia seguinte, se terão o jantar no mesmo dia. Vivem numa espécie de ansiedade absurda, porque não sabem se vão ter o que comer. 2 bilhões. É muita gente. É muita gente com fome, é muita gente com a sensação de insegurança alimentar. Isso gera outros problemas também na sociedade e na vida das pessoas. O texto fala também de falsos profetas, e há inúmeros em vários países, né? Imagino que cada um que esteja vendo esse vídeo imagina ou visualiza alguns desses falsos profetas em nosso país, por exemplo. Aumento da maldade, esfriamento do amor, isso parece que cresce e se alastra de maneira desenfreada. Os cenários de caos, principalmente, eles tendem a aflorar a nossa natureza adâmica, a nossa capacidade de abandonar a piedade, a generosidade, a empatia é altíssima, é altíssima. Nós somos seres caídos, seres que têm a sua natureza adâmica, e essa natureza é algo que nos coloca diante da realidade de que nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades. É muito fácil que eu e você nos percebamos preocupados e ocupados apenas com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com os nossos anseios, e nos esqueçamos da necessidade dos outros. E isso é um grande sinal, uma grande evidência do esfriamento do amor e do aumento da maldade. A maldade vai se alastrando na medida que nós nos restringimos a nos ocuparmos apenas com o nosso bem-estar, apenas com os nossos prazeres, apenas com as nossas necessidades, e nos esquecemos de ser sinais do reino de Deus para que pessoas possam ser alcançadas pelo amor, pelo cuidado, pela provisão de Deus. Nossa natureza adâmica, ela tem essa característica de fazer com que nós nos preocupemos demais com nós mesmos, e apenas com nós mesmos, olhando apenas para si. É algo muito perigoso. Mas enfim, todos esses sinais, eles já são vistos por nós. Fome, guerra, terremoto, aumento da maldade, esfriamento do amor, tudo isso é muito claro diante dos nossos olhos. Falsos profetas, tudo isso está evidente, está escancarado, está fácil de ser enxergado, visualizado, compreendido. Mas há algo nesse texto
que chama a minha atenção e que chamou a minha atenção que eu quero compartilhar com você. Há um sinal que eu queria ler novamente com vocês, que é o versículo 14. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, todos os outros sinais estão muito claros e evidentes diante dos nossos olhos. Todos eles. Mas há um sinal apenas que exige de nós um engajamento, um comprometimento. Há um sinal apenas que nos responsabiliza para que o nosso Senhor venha e nos leve com Ele, e nos leve para reinar com Ele eternamente. Esse sinal é o avanço da pregação do Evangelho do Reino de Deus. É muito comum que todas as vezes que nós olhamos para esse texto, nós nos concentramos na necessidade de identificar os sinais apocalípticos, né? Os sinais que evidenciam que esse é um tempo que está muito próximo dos últimos dias, que nós estamos vivendo o final dos tempos, né? O fim dos tempos, o fim do século. É muito comum que a gente se apegue aos sinais que não nos envolvem, que não nos afetam de maneira direta, que não necessita do nosso engajamento. Mas algo que Deus falou comigo, né, esses dias meditando nesse texto: olha, você está tão preocupado em identificar as guerras, identificar a fome, identificar os falsos profetas, identificar os locais onde estão tendo terremotos. Você está tão engajado em identificar a proporção do aumento da maldade, a proporção do esfriamento do amor. Mas qual tem sido o seu comprometimento com o grande sinal, que é o avanço da propagação do Evangelho do Reino de Deus? E Deus me confrontou, Deus me exortou sobre isso, e eu decidi compartilhar isso com vocês, né? Há apenas um sinal que exige de nós engajamento, compromisso. Há apenas um sinal que nos envolve de maneira direta, participativa. E esse sinal é o avanço da pregação do Evangelho do Reino de Deus. O quanto você tem se dedicado em identificar esse sinal na sua vida? O quanto você tem se engajado em ser agente da propagação desse Evangelho do Reino? O quanto eu e você temos nos engajado na missão de Jesus a ponto de nos oferecermos a Ele como porta-vozes do avanço desenfreado, do avanço rápido, do avanço amoroso do Evangelho do Reino de Deus, da pregação do Evangelho do Reino de Deus? Quanto que nós temos nos dedicado a isso? Quanto dos nossos dias têm sido oferecidos para isso? É muito comum, é muito mais fácil, é muito mais cômodo e é até natural que nós nos preocupemos em identificar outros sinais. Mas há um sinal apenas que nos envolve diretamente, que exige de nós participação, porque o Evangelho do Reino de Deus será pregado pelos discípulos de Jesus, pelas discípulas de Jesus, por homens e mulheres que se comprometeram com a mensagem do Reino, por homens e mulheres que se comprometeram com o avanço do Reino de Deus através de duas coisas: da proclamação do Evangelho, da demonstração do Reino de Deus. Se engaje nisso, se comprometa com isso. Você anseia pela volta do nosso Senhor, você anseia pela vinda de Jesus, se engaje na proclamação do Evangelho do Reino de Deus e na demonstração do Reino de Deus com sinais e maravilhas, com sinais claros do Reino de Deus na vida das pessoas. Não deixe o amor se esfriar no teu coração, não deixe que você se ocupe demais procurando os outros sinais, mas se engaje corajosamente, com muita obediência, com muito temor ao Senhor, em proclamar o reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, de levar essa boa notícia a todos aqueles que carecem. Que o Senhor nos ajude nessa missão, que o Senhor te ajude a mim. Em nome de Jesus que eu oro por você e peço que você e eu consigamos nos engajar de maneira positiva, corajosa e rápida nessa missão. Deus te abençoe.